bem-vindos a um Bioguest. Já vamos na quinta edição. Basicamente, iremos ter aqui uma conversa informal com grandes profissionais do setor. Hoje tenho o prazer de ter comigo o meu querido amigo Nuno Constantino. Já nos conhecemos desde 1994, a altura em que ingressámos na Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Estoril, numa aventura para tirar um curso de Direção e Gestão Hoteleira. Tivemos aqui a colaboração com o nosso parceiro, a GDS, para estas conversas, para o nosso Be Your Guest. O Nuno é um empreendedor hoteleiro, consultor na área do turismo há mais de 20 anos, que se encontra à frente do projeto Hotels Hub. Nuno, boa noite, bem-vindo, e o palco é teu, e enche-nos com o teu saber e as tuas boas práticas. Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. Os que numa véspera de feriado estão aqui mais do que para me ouvir falar, é para que isto seja uma conversa, porque perante tão ilustres hoteleiros, um não hoteleiro tradicional ser convidado para vir falar é uma honra e é um orgulho. Como disse o Nuno Leandro, e muito bem, nós já nos conhecemos em 94, estamos em 93, depois em 94, eu já não me lembrava, tive que andar a fazer contas, tipo Guterres, a andar assim nos dedos para chegar lá. E começámos na Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Estoril, onde fizemos um bacharelato, e depois, quando estava na altura de fazermos a licenciatura, que era à noite, resolvi começar a trabalhar. E embora eu tenha-me formado em gestão hoteleira, tinha para mim, ao fim de algum tempo de curso, que não queria ser hoteleiro, que achava o dia-a-dia da hotelaria um bocadinho monótono, e portanto queria fazer outra coisa, e entrei pela consultoria, onde achei que ia ter a oportunidade durante uma parte da minha vida de ser e de fazer coisas um bocadinho diferentes. Assim foi, durou 15 anos, em Portugal, no Brasil, nestes dois países fisicamente, mas depois a fazer muitos projetos na África, no resto da América do Sul. Fizemos projetos no Uruguai, fizemos projetos no México, fizemos projetos em Cabo Verde, fizemos projetos, eu diria, um bocadinho por toda a Europa, e deu uma possibilidade de trabalhar com pessoas muito boas e em universos muito interessantes. Estive na altura numa pseudo-aquisição da NH para uma cadeia holandesa, estive numa outra aquisição de uma cadeia inglesa que era a Thistle, através da Deloitte, foi onde eu comecei. Depois, passados uns anos, achei que fazia sentido em Portugal haver uma empresa especializada no setor do turismo, e junto com alguns amigos juntei-me à Neoturis, que ainda hoje existe e é líder de mercado, e aí fui desenvolvendo um trabalho muito vasto na área de consultoria, ajudando quer hoteleiros individuais, quer grupos hoteleiros. Estou-me a lembrar da Tivoli, estou-me a lembrar do Porto Bay, estou-me a lembrar do Pestana, mas também grupos que surgiram nessa altura e que nós apoiámos. Estou-me a lembrar do London Vineyards, ali de Montemor, ou de outros projetos onde nós fomos trazendo aqui algumas, ou procurando juntar aqui alguma inovação e algumas propostas um bocadinho mais disruptivas. Na crise de 2010 resolvi emigrar, fui para o Brasil, abri no Neoturismo Brasil, onde fiquei 3 anos. Quando estava no Brasil, junto com uns amigos, abri um hostel, e portanto a minha experiência na hotelaria começou, além desta de consultor, começou como investidor, tendo uns amigos a serem gestores dessa unidade. E fui durante cerca de 1 ano e meio diretor de operações do Pestana no Brasil. Foi uma entrada um bocadinho diferente. Eu acho que o grupo Pestana na altura no Brasil queria também queria procurar uma abordagem um bocadinho diferente à hotelaria lá, e então convidaram-me para ser diretor de operações. Eu tive 1 ano e meio, fiz, como dizem os brasileiros, fiz a Copa do Mundo, e depois resolvi que era tempo de regressar a casa,
e de fazer uma coisa diferente e uma coisa minha. E o que senti era que havia imensas oportunidades para nós fazermos coisas distintas, um bocadinho pegando no know-how que tinha tido da consultoria, e adaptando-a à nossa realidade. E na altura achei que fazia algum sentido, até pelo que via lá fora, pegar num produto em que Portugal e Lisboa éramos dos melhores do mundo. Estou a falar em 2015, estou a falar dos hostels, onde nós ganhávamos, eu diria, 60% a 70% dos prémios mundiais de hostels eram em Portugal. E eu resolvi que havia de criar aqui. Toda a gente disse que era um bocadinho maluco, porque abrir no mercado onde temos os melhores do mundo, abrir um projeto é sempre algo mais difícil. Eu achei que havia ali um espaço para procurar desenvolver um produto que fosse um pouco diferenciado. E uma das coisas que eu sentia na hotelaria era que muitas vezes, e sendo um player e tendo trabalhado quer para grupos, quer para empresas individuais, era que faltava muitas vezes escala aos projetos nacionais e faltava capacidade para nós irmos buscar os melhores recursos para estar à frente dos projetos. E então a nossa ideia, quando surgimos em 2015, tínhamos a ambição de fazer 2.500 camas em 5 anos. Não chegámos lá, estamos em 2022, passaram-se 7 anos, nós temos 999 camas neste preciso momento. Faltam-nos algumas, precisamos ainda de um projeto para chegar aos 4 dígitos. Eu acredito que estamos prestes a fechar um projeto aqui na costa de Lisboa, onde vamos ultrapassar então a marca das 1.000 camas, e que tivesse uma gestão mais profissional. Era isso que nós na altura pretendíamos fazer dentro dos hostels, onde o produto era muito bom, mas era pouco escalável. Na altura quase não havia redes de hostels em Portugal e nós entramos por aí. Abrimos o primeiro em 2015, abrimos o segundo em 2017, abrimos o terceiro em 2017, e fomos aprendendo e ajustando o nosso produto. E começámos a perceber que fora dos grandes centros urbanos, os hostels mais tradicionais tinham alguma dificuldade, ou tinham maior dificuldade em sobreviver, fruto da sazonalidade e da procura muito marcada por um segmento jovem entre os 18 e os 25 anos, por estar na faculdade ou por estar na escola, tem maiores limitações à sua mobilidade durante todo o ano. E então começámos a reduzir alguma oferta das nossas camas em algumas dessas unidades fora de Lisboa e Porto, e a apostar, até porque sentimos em 2018, 2019, que começava a haver aqui alguma falta de vontade política de continuar a apostar no alojamento local, nomeadamente nos hostels. E então começámos a achar que se queríamos crescer e se queríamos chegar ao nosso objetivo estratégico, tínhamos que fazer aqui um shift. E então começámos a ter, em 2020, em plena pandemia, quando saímos um bocadinho dos hostels e começamos a entrar na área também dos hotéis. Portanto, temos hoje 9 unidades, em Peniche, 3 na Ericeira, 3 em Lisboa, 1 na Costa da Caparica e outro em Lagos. Quase sempre as nossas unidades são recuperações de hotéis, ou, no caso dos hostels, um bocadinho diferente, adaptações de edifícios, mas hoje em dia eu diria que procuramos sobretudo adaptações de hotéis no sentido de lhes trazer alguma modernidade e ser um bocadinho mais updated, se assim se pode dizer, do ponto de vista de produto e mais adequado ao mercado. O que nós trazemos falando aqui um bocadinho sobre o nosso modelo de negócio. E se tiverem algumas questões, podem pedir no chat para interromper, e bem, nós vamos tentar fazer isto um bocadinho interativo, senão... É demasiado tu a falares e do outro lado... Eu tenho que vos pregar um susto daqui a bocado, porque estamos no Halloween, e para ver se toda a gente acorda, e não era. Não, mas eu posso perguntar-te destes projetos que tu acabaste de referir, e tendo começado em 2015 com os hostels, e depois tendo enverdado também para a área hoteleira, destes projetos todos, dos novos projetos que tens atualmente, e já disse
que a vontade é crescer e em breve iremos ter novidades. Qual é que vos deu maior prazer e porquê? Eu acho que há momentos diferentes. Eu diria o primeiro, porque foi um Foi o projeto... primeiro? Não, o primeiro porque foi um projeto em conta-relógio. Nós tomámos conta do imóvel em julho e abrimos em final de setembro. Portanto, fizemos uma adaptação de uma casa de padres para um hostel e, portanto, em 2 meses e meio fizemos obras, fizemos tudo e, portanto, foi muito hands-on e esse foi o primeiro. Eu diria que onde nós começámos e, portanto, esse foi muito marcante. E o outro que foi muito marcante, não pela sua dimensão, mas pela necessidade de estrutura, eu diria foi para aí o quarto ou o quinto, foi, eu diria, provavelmente um que nós já fechámos, que é o de Faro. E foi porque nos obrigou e onde nós percebemos que claramente tínhamos que nos ajustar para cobrir uma amplitude geográfica tão grande, não é? Nós na altura tínhamos Lisboa, tínhamos Peniche, tínhamos Ericeira e fomos para Faro e, portanto, obrigou a equipa e os recursos da empresa a nós termos aqui um outro tipo de tratamento com eles, no sentido de nos adequarmos. Outro milestone muito importante foi a entrada da Portugal Ventures, que era uma conversa que nós já tínhamos, eu diria, desde 2017. Eu costumo dizer isto muitas vezes, mas nós somos de namoros longos. Nós, antes de casarmos, gostamos muito de namorar. A Portugal Ventures abordou-nos pela primeira vez, eu penso que em 2017, e nós achávamos que a coisa não fazia muito sentido na altura para nós. Mas em 2020, ainda antes da pandemia, eu participei num dos júris da Portugal Ventures e eles perguntaram, não, mas nunca mais vieste falar connosco, isto fazia todo sentido. E nessa altura eu também achei que fazia, e fazia no sentido de nós podermos ganhar ali escala para ir para outros projetos, nomeadamente os projetos de hotelaria. Certo. Não é, a marca é o Hotels, está aqui. Eu percebo que o vinho distrai um bocadinho a atenção. Por isso é que eu escolhi este wallpaper aqui atrás, mas a marca chama-se Hotels. A marca chamava-se Hostels Hub e teve que mudar a partir do momento em que deixámos de ter só hostels. Quando passámos a ter guest house, quando passámos a ter hotéis, já não fazia sentido chamar-se hostels e, portanto, achávamos que a palavra hostel tinha em determinados mercados uma conotação muito positiva. Nos clientes típicos de hostel tinha uma conotação muito positiva. Quem já tinha ficado em Portugal ou no estrangeiro em hostels adorava hostels e procurava hostels. No entanto, também tínhamos, e nós temos uma área comercial muito forte, quando íamos falar muitas vezes com farmacêuticas ou com empresas, havia uma resistência. Ficavam de pé atrás, um bocado hostels. Mas depois quando conheciam... confortados. Mas depois quando conheciam os nossos espaços, ficavam bastante agradados e, portanto, começaram a programar, mas nós achávamos que na altura o que perdíamos era mais do que ganhávamos e então resolvemos procurar uma nova marca e chegámos a esta, Hotels, que significa World of Travelers, que é um bocadinho a nossa essência. O que nós queremos ser é um mundo de viajantes, onde os viajantes se encontram nas nossas unidades. Portanto, o diminutivo do Hotels é o What, é o World of Travelers, queremos ser o local onde os turistas e os viajantes se encontram, porque achamos que, e o que estamos a tentar trazer um bocadinho para as nossas unidades, é um bocadinho este aspecto do social que existe nos hostels. O que sentimos também é que este fenómeno dos hostels surgiu um bocadinho antes de 2010, 2005, 2010, e alguns dos clientes que durante anos utilizaram hostels já estavam noutra fase, noutro patamar da sua vida. Alguns deles já tinham filhos, outros já tinham casado, já não estavam para partilhar quarto ou partilhar... E, portanto, começámos... Mas não abdicavam, era muito curioso, não abdicavam da parte social, de estar próximo dos outros, de ter uma mesa onde podem tomar pequeno almoço com outras pessoas que não conhecem de lado nenhum. E daí ter também a piscina de bolas, que toda a gente, ou grande parte das pessoas,
conhece e foi bastante badalada a piscina de bolas que tu tens ainda no primeiro. Já não temos as 70 mil bolas com que começámos, porque os clientes levam algumas de souvenir, mas isso era exatamente um bocadinho que eu acho que às vezes nos faz falta a todos, que é conseguimos nos afastar um bocadinho do nosso negócio e dos nossos problemas do dia-a-dia para perceber que muitas vezes temos algumas instalações que achamos que não têm grande utilidade e como é que lhes conseguimos dar não só utilidade, mas com que isso seja um ponto positivo. O sítio onde nós desenvolvemos a piscina de bolas era uma sala que a primeira vez que eu lá entrei tinha água pelo tornozelo. E portanto não tinha nenhuma utilidade. E a primeira vez que pensámos isto era muito bom para a manutenção. Podemos pôr aqui a manutenção, drenamos a água e fica para a manutenção. Mas achávamos que era uma área que era muito próxima das áreas comuns do hotel, do hostel, e portanto não fazia muito sentido, estaríamos a perder a área prime e que já estava paga. E portanto procurámos desenvolver ali uma coisa que achássemos que gerasse pelo menos curiosidade. E a ideia que surgiu foi fazer uma piscina de bolas e nós vimos ali em Papos de Aranha para arranjar 70 mil bolas e para as trazer para a Rua do Século. Quem conhece a Rua do Século percebe que é uma rua estreita de Lisboa e o caminhão veio de Luxemburgo, onde nós comprámos as bolas e ele não entrava na Rua do Século. Então teve que ir para trás, teve que ser substituído por 2 caminhonetes menores. E esse é o tipo de desafio que temos no dia-a-dia por não termos uma grande estrutura por trás, ou porque não tínhamos em 2015 uma grande estrutura por trás. Como é que tu vês o vosso, se quiseres falar, o vosso crescimento? Estás na zona, além de Lisboa, na zona litoral, na costa, tens o projeto em Lagos, vais abrir também em Faro, estou aqui a ver o caso do Miguel Melbreiner, que está em Évora, se o Alentejo está previsto nas vossas geografias, o interior, mais a norte. Então só esclarecer aqui, nós temos Peniche, Ericeira e a lógica de desenvolvimento, Peniche, Ericeira, Lisboa, Costa da Caparica e Algarve, e a lógica de crescimento foi sempre numa lógica de mancha de óleo. Ou seja, começar em Lisboa e ir espalhando, até porque para a gestão operacional, e muitos do que aqui estão são gestores operacionais também e gestores de unidade, sabem que a grande dificuldade é que somos só uns e não nos conseguimos desmultiplicar, e como é que estamos em Lisboa, no Porto, no Algarve, em Évora ou em Freixo de Espada à Cinta ao mesmo tempo. Portanto, ali o grande desafio é, e portanto avançar em mancha de óleo era a lógica. Surgiu a oportunidade de Faro, que depois fechou durante o Covid por acordo entre as partes, e quando surgiu Lagos era o destino mais típico de hostel e do nosso segmento de hostel no Algarve. É a última paragem do comboio. Portanto, é um dos locais da linha mesmo. Da linha. O comboio para ali, a linha para ali. E durante muitos, muitos anos, sempre foi para um conjunto grande de europeus, a linha e o fim das suas férias de Interrail acabava em Lagos. E, portanto, tem uma história muito grande. E o nosso objetivo é hoje darmos condições a essas pessoas que há 20 e 30 anos vieram a Lagos de férias, trazerem agora os filhos, trazerem a esposa, trazerem o marido, para virem conhecer um sítio onde foram felizes. E, portanto, é este cuidar e este transmitir de experiências e de estar nestes mercados. Mas pegando na tua pergunta, onde é que nós gostávamos de ter? Nós gostávamos muito de estar no Porto, é um desejo antigo, gostávamos muito de estar no Porto. Eu diria que já vimos 20 a 30 localizações no Porto, ainda não encontramos a localização nem o parceiro que connosco comungue desta visão. E eu acredito que a seguir a estarmos no Porto iremos capilarizar na região norte. Diria, é possível no Gerês, é possível em Braga. Ainda hoje me apresentaram uma coisa em Aveiro. Portanto, eu acredito muito que esse vai ser o caminho. Agora precisamos ter uma âncora primeiro no Porto antes de ter esta capilaridade. Não fazia sentido para nós começar na Ericeira ou em Peniche se não tivéssemos Lisboa. Mas, portanto, estamos já a ver e já temos outras oportunidades. Sobre o Miguel e sobre o Alentejo, gostávamos muito de ter uma coisa no Alentejo.
Em Évora não vi ainda as 20 ou 30 coisas que já vi no Porto, mas já vi para aí umas 4 ou 5. Aliás, tivemos um concorrente nosso que abriu agora em Évora, mas por acaso achamos que no segmento, na região do Alentejo, precisamos ter um produto um bocadinho distinto. E queremos apostar no litoral, porque até para podermos oferecer aos nossos clientes, e este é um dos nossos objetivos, adorávamos fazer a cobertura da costa e da experiência do surf português. E, portanto, alguém que venha e que possa experimentar as ondas de Moledo, imagino, começando lá em cima junto ao Porto, que é minha, descer para Peniche, ir à Ericeira, ir à costa da Caparica e seguir para Sagres ou para Lagos, era uma coisa que nós gostaríamos mesmo de oferecer assim um passaporte. E, portanto, ainda temos ali alguma coisa para cobrir no Alentejo litoral. E uma das coisas que nós gostávamos muito de fazer no Alentejo é porque nós hoje não queremos ser um grupo nem de hotéis, nem de hostels, nem de guest houses. Nós queremos ser um grupo de alojamento, que pode ser revestido de imensas formas. E uma das formas pode ser o camping/glamping. E, portanto, nós acreditamos imenso que no Alentejo há espaço de mercado para desenvolver uma oferta inovadora ou pelo menos com alguma escala nesta área, e portanto não me espantaria se nós tivéssemos uma unidade hoteleira no Alentejo, mas também tivéssemos algo à volta do camping ou /glamping, como agora muita gente prefere denominar. Está aqui, Miguel, o desafio está lançado, tens aqui o Nuno Constantino, adora desafios, tu também gostas, portanto acho que pode ser aí um casamento interessante. Nuno, de que forma, e já falámos disto, temos falado, tu e eu falamos com bastante regularidade, de que forma é que tu vês, tendo passado estes 2 anos, e tu trabalhas muito com gerações novas, leia-se a geração Z, como é que tu estás a ver este nosso futuro da hotelaria, já estás a rir, o futuro da hotelaria e no sentido, hoje em dia fala-se, e é uma constatação, estamos aqui alguns hoteleiros, a dificuldade dos recursos humanos. Qual é a tua opinião? Gostava de te ouvir. Olha, sobre recursos humanos é um tema que é muito caro. Eu gosto imenso do tema de recursos humanos, até porque eu acho que é o nosso principal desafio. Quando nós vendemos a experiência, grande parte da experiência está ancorada nas pessoas que servem os nossos clientes. E uma das começa coisas... Começa no storytelling, correto? Aí quero Começa chegar. no storytelling, mas eu acho que depois é as pessoas. As pessoas é que são as pessoas que contam essa história. O telling vem de alguém, não é de um computador, não é de um ecrã a contar a história do grupo hoteleiro. Nós também o temos. Também temos um canal de televisão interno onde apresenta as nossas unidades, mas nada disso substitui as pessoas. E uma das coisas que eu achei muita graça quando fui para a parte operacional, e no Brasil foi um bocadinho diferente, mas a primeira coisa que eu pedi quando cheguei ao Brasil e ao Grupo Stana para diretor operacional foi: dê-me lá aí, fui ao nosso departamento jurídico e pedi, olha, eu precisava de ter, porque não vou fazer um curso de recursos humanos, nem da parte trabalhista, mas foi pedir as apostilas, como eles chamam no Brasil, de direito trabalhista ao nosso departamento jurídico. E para quê? Porque eu acho que é muito importante nós estarmos munidos e sabermos a informação que temos. Quando regressei a Portugal, lembro-me perfeitamente de falar com o Leandro, falar com outros amigos meus que estavam na hotelaria para perceber um bocadinho como é que estava a organização. Eu nunca tinha sido hoteleiro em Portugal. Como é que estava a organização dos recursos humanos? Lembro-me de como tinha estado cá antes de ir para o Brasil, 5 anos antes, mas como é que estava esta questão? Sobre remunerações, sobre prémios, sobre medição de desempenho, avaliação, carreira. E para minha surpresa, vários amigos meus disseram: remuneração, tens o salário e pronto, e trabalhas. E eu, mas não há avaliações? Não há avaliações, fazemos avaliações anuais, os chefes de departamento, eu disse, também.
Essas avaliações, qual é a consequência delas? E como dizia o JJ, era bola. Não havia nenhuma consequência. Portanto, as pessoas eram avaliadas. Se fizessem muito mau trabalho, iam para a rua. Se fizessem muito bom trabalho, provavelmente eram promovidas, mas não tinham nenhum prémio além disso. E eu disse. E lá está. Depois entrou o meu ar de consultor, e isto também é uma experiência engraçada, porque com o meu lado de consultor, peguei e disse, vou desenvolver aqui uma matriz altamente complexa para avaliar o pessoal, que vai pegar nos reviews, que vai pegar na avaliação individual deles, uma avaliação de 360, que vem de todo o lado, as pessoas, os peers deles vão-se avaliar, avalia quem está em baixo, quem está em cima, mais os clientes. E foi um modelo tão complexo, que nunca funcionou. Foi espetacular, porque aquilo, para um consultor que eu ainda era, aquilo fazia todo o sentido. Era um modelo muito simples, aquilo era uma matriz em Excel, imputava-se uns números que resultavam da avaliação de toda a gente, e aquilo, no final, cuspia um número e dizia assim, tens prémio, não tens prémio, o teu prémio é este. Como costuma dizer, o Excel comporta tudo. Aquilo era espetacular, aquilo era um modelo ótimo, aquilo entrava um porco inteiro e saíam chouriços de várias cores. Aquilo era espetacular, tão espetacular que muita gente não conseguia perceber e eu tinha muita dificuldade em explicar. E quando nós temos muita dificuldade em explicar alguma coisa, é porque é uma coisa que não está bem. E, portanto, devemos passar. E agora temos para aí 8 indicadores. Já só temos 8. Isto começou para aí com 30, agora temos para aí 8 e as avaliações são um bocadinho diferentes. Mas toda a gente na nossa empresa, uma das coisas que temos desde o primeiro dia é que toda a gente da nossa empresa é elegível para prémio. Toda a gente. Nós não pagamos muito menos que os hotéis. Eu até conheço alguns hotéis, nós estamos em linha ou até acima. Temos esta questão de avaliação de 6 em 6 meses e premiação de 6 em 6 meses. Portanto, permitimos a pessoa que tiver o menor prémio da nossa organização pode chegar até 2 salários de prémio. E a pessoa que tem maior tem até 4. E, portanto, temos este modelo de avaliação, além depois de prémios que podemos ter extraordinários por alguma coisa extraordinária que alguém tenha feito, ou por um feito tenha sido, o cliente tenha sido uau, tudo. Ou há 2, 3 meses atrás, em plena época alta, achámos que devia, e com o aumento do custo de vida, resolvemos dar um benefício a todos os nossos colaboradores, indiscriminadamente. Não houve uma avaliação, mas resolvemos, sem nenhuma obrigação, de lhes dar parte do que estávamos a receber, entre aspas, em excesso, e portanto fizemos isso. Estamos neste momento a acabar o processo de avaliativo para pagar prémios agora no mês de novembro e vamos pagar prémios novamente no mês de março. E, portanto, conseguimos, ou tentamos oferecer às pessoas, que as pessoas possam ter até 16 salários e, portanto, de 3 em 3 meses possam ter um salário extra, depende além do que é a promoção, do que é o desenvolvimento de carreira. Paralelamente, há cerca de 1 ano e meio atrás, começámos a perceber que havia muita dificuldade em atrair pessoas para trabalhar para esta indústria. E, portanto, tínhamos que, muitas vezes, recorrermos de mão de obra que não era local. E quando eu digo local, não quer dizer que seja do estrangeiro, quer dizer que o Miguel, se tiver um amigo, o filho de um amigo que queira vir trabalhar para Lisboa, provavelmente terá alguma dificuldade em vir trabalhar para um hotel ganhar 800 a 1000 euros, quando a seguir vai ter que pagar por um quarto 400 ou 450. E, portanto, isto acontece quando queremos atrair pessoas de Castelo Branco, acontece quando queremos atrair pessoas de Santarém, acontece quando queremos atrair pessoas de Évora ou do Porto para vir para Lisboa. E, portanto, fizemos um investimento muito grande em 2021 nas nossas unidades, no sentido de as munir de quartos de qualidade para o nosso staff ficar. Ok. E, portanto, hoje em dia temos uma oferta para os nossos colaboradores, sejam de Portugal, sejam do estrangeiro, onde nós podemos oferecer-lhes alojamento para eles ficarem connosco. Isto não só os deixa bastante tranquilos quando vêm para Lisboa, porque não andam sempre à procura de casa, porque saíram daqui, porque agora vai começar o ano escolar e, portanto, a procura aumentou e o meu senhorio colocou-me na rua. E, portanto, eles têm uma estabilidade e podem se dedicar a receber bem ao trabalhar. E, portanto, fizemos esse investimento, continuamos a fazer.
Nos últimos 6 meses tentei alugar 2 casas, uma no Príncipe Real e outra nas Avenidas Novas, única e exclusivamente para meter staff. Ok. Porque se nós fizermos as contas ao que nos custa trocar staff, alguém que sai de uma recepção e que já tem 6 meses, 1 ano de formação, quanto é que nos custa? Aqueles últimos 15 dias a produtividade vai para quase 0. A pessoa que entra pelo menos vai estar 15 dias a apanhar bonés e a apanhar do ar, portanto é mais um mês. Tá. Mais o que se perde de horas para recrutar. E quem de nós não faz entrevistas, ainda no outro dia falava com uma das minhas supervisoras, ela dizia, hoje marquei 7 entrevistas, apareceram-me 2. E, portanto, fica aqui o desafio para algum tecnológico, que é fazer uma rede social de trabalho e de empresas. Eu acho que até já existe, em Portugal não é muito divulgada, onde os colaboradores possam avaliar as empresas para onde vão trabalhar, mas as empresas também possam avaliar os colaboradores. Tal como na Booking não é permitido, mas no Airbnb é. E, portanto, nós podemos avaliar também os hóspedes e dizer, pá, este tipo não é recomendável. Se calhar Persona não grata. E, portanto, nós temos que estar muito disponíveis para avaliar e ser avaliados. E, portanto, isto é uma questão. E nós, o que tentamos fazer aqui na área dos recursos humanos é exatamente isso, é dar-lhes condições para eles ficarem, dar uma remuneração justa e equilibrada e poder premiar aqueles que se destacam e a seguir dar hipótese de carreira. E isso, quando nós resolvemos criar a Hotels, foi um bocadinho isso, foi dizer assim, é muito difícil para quem tem uma unidade com 40 ou 50 quartos em Coimbra, não sei se está aqui alguém de Coimbra, Temos aqui a Liliana. ou de Beja, ou de Mora, captar um recurso que tenha uma ambição de crescimento, porque muitas vezes os lugares cimeiros dessa organização estão tomados. E não estão tomados e não são fáceis de mudar. Porque são pessoas que já lá estão, que conhecem a realidade. E, portanto, nós tivemos agora um recepcionista nosso que dizia, pá, eu gostava de crescer, acho que em Lisboa isto está um bocadinho tapado, foi para Peniche. Ok. Como em breve vamos lançar oportunidades noutros locais, à medida que as nossas unidades vão crescer. E isto também permite, e eu percebo que quem tem unidades mais pequenas e às vezes uma unidade tenha mais dificuldade em oferecer esta. Mas esta sempre foi um bocadinho a nossa ideia. Os nossos grandes pontos eram os recursos humanos e uma equipa profissional. E, portanto, nós hoje temos cerca de 120 colaboradores, além depois de empresas terceirizadas para limpeza, para outras áreas, manutenção, mas temos já uma equipa interna de 120 a 130 pessoas. E nestas localizações temos sempre chances de pessoas crescerem. E depois temos pessoas que vieram de produtos hoteleiros, alguns deles, ou de outras áreas. A nossa diretora de operações veio dos health clubs. Porquê? Porque nós tínhamos uma rede, ela já tinha estado na gestão e na parte comercial de health clubs, de uma rede de health clubs, e portanto... faria sentido também ir buscar... Era uma questão de ter, se calhar, se não é um hoteleiro, porque não vem uma pessoa que tem uma experiência de gerir redes e gerir equipas espalhadas pelo país. Esse é o desafio. E o facto de ser um não hoteleiro também permite aprender e crescer. Eu também não acho que aquela coisa de eu não tinha nada contra ser um hoteleiro. Também não achava que isso, e eu acho que a escola de hotelaria às vezes forma-nos mal, porque achava, não, vocês são únicos. Não são únicos. O que nos faz únicos é a nossa dedicação e a nossa capacidade de trabalho. Se a pessoa sabe de hotelaria, é um plus e eu acho que pode subir e crescer mais depressa. Se a pessoa sabe menos de hotelaria, algumas eu conheço que não vieram da hotelaria e que fizeram um caminho extraordinário, estavam disponíveis para aprender e para ouvir e para testar. E, portanto, uma das coisas, por exemplo, que nós fazemos na área dos recursos humanos, e eu acho que nos carece de divulgação, é que nós, por exemplo, oferecemos estadias em hostels a todos os nossos colaboradores que aceitem ficar num hostel que faça sentido para a organização. Eles não pagam, pagamos nós o alojamento deles onde for. Já tivemos pessoas em Madrid, já tivemos pessoas em Berlim, já tivemos pessoas em Londres,
Porquê? Porque eu quero que eles viajem, eu quero que eles conheçam outras coisas. A única coisa que nós pedimos é no final da viagem que nos escrevam um relatório, Um relatório. fotografias e digam assim, olha, vi aquilo, era muito giro, eles faziam isto, eles faziam aquilo. E, portanto, às vezes temos que sair um bocadinho da nossa bolha e ter disponibilidade para ir ver outras coisas. Eu às vezes fazia muita confusão quando estava na hotelaria e quando era consultor e entrevistava muitos diretores pelo país, de lhe perguntar, então e aquele seu vizinho do lado? O que é que ele tem diferente? Porque é que ele tem uma taxa de ocupação 15 pontos acima da sua e um preço médio? E as pessoas, e é curioso, porque as pessoas dão-se, e a área da hotelaria deve ser das áreas onde os diretores mais se dão e não têm problema nenhum em se dar. Mas dão-se, eu acho, de algumas vezes, de uma forma um bocadinho superficial, e vão almoçar juntos, mas depois não têm a curiosidade de tentar perceber. E eu acho que isto é daqueles casos em que, se todos nós tentarmos aprender com o nosso vizinho do lado, há muito pouca coisa por inventar. Claro que há algumas. Mas se nós aprendermos com o nosso vizinho do lado, e se o mercado crescer, isto vai ser tudo bom. Sem dúvida. Portanto, foi esse um bocadinho, aqui a nossa ideia é estar sempre muito disponível para ouvir outras pessoas e para ir ver outras pessoas. Olha, Nuno, eu tenho aqui uma pergunta do Ricardo, aqui uma pergunta aqui, gigante, espera aí. Vê lá. Na E se calhar abrimos as perguntas também. Empowerment, retenção de talentos, criar um modelo espera aí, só para... Ou satisfação comercial pontual. Não, olha, isto é um tema muito interessante, que é ter mais gente do que precisamos. Eu tenho uma regra hoje em dia na empresa, que é, se a pessoa for boa, vamos contratar. Mas não precisas hoje, daqui a 15 dias vais precisar de certeza. E cabe-nos a nós aquela história de irmos a entrevistas e o candidato é que se vende à empresa. Hoje em dia, a empresa também tem que se vender ao candidato. E, portanto, o que é que nós vamos fazer por ele? Portanto, quando eu digo, se tens uma pessoa muito boa à tua frente, contrata. Essa pessoa vai ser boa em Lisboa, na Ericeira, em Peniche, no Algarve, onde for. E provavelmente também vai ser boa estando em frente ao cliente ou a fazer algum trabalho de back-office. Por isso, eu não acho que tenhamos pessoas a mais, mas também não deixamos de recrutar por causa disso. Sobre a questão da igualdade e competitividade, alguém me perguntava uma vez por brincadeira, mas vocês, como é que são de minorias? Eu costumava dizer, nós tratamos toda a gente mal, portanto não há aqui nenhum grupo que possa dizer que é mais bem tratado. Tratamos todos mal. É uma brincadeira. E, portanto, mas a verdade é, e provavelmente porque somos uma empresa bastante nova, nunca foi uma questão. E, portanto, nos cargos diretivos eu diria que estamos metade entre homens e mulheres, e na empresa temos 55% de mulheres e 45% de homens. E não é pela questão dos andares, porque aí nós não temos uma equipa tão grande, temos muita coisa terceirizada. Portanto, nós temos, e temos em todas as funções, já tivemos mulheres night audit, já tivemos supervisoras, já tivemos... Portanto, não fazemos essa discriminação de maneira nenhuma, nem nos faz sentido, nem sequer, e aí provavelmente por sermos uma empresa muito mais nova e direcionada a um cliente muito mais novo, todas as outras modalidades de qualquer tipo de discriminação ainda nos fazem menos sentido, porque não fazem sentido também nenhum aos nossos clientes. E não faz nenhum sentido na empresa. E, portanto, não temos. Onde é que nós caçamos talentos? Em todo o lado. Aliás... Tudo que mexe... Não. Eu acho é que nós... Fazer anúncios na Turijobs, fazer anúncios no LX, fazer anúncios no... Toda a gente faz. E, portanto, o último homem na manutenção que nós recrutámos e que gostamos imenso, apanhei no Twitter. É sério? Apanhei no Twitter. Alguém comentou, olha, eu tenho um amigo que é ótimo na manutenção, mas que não teve ainda nenhuma oportunidade de carreira. E eu mandei-me a mensagem, o que faz esse teu amigo? Ele disse, trabalha com eletricidade, manutenção. Eu disse, o que é que ele faz hoje? É motorista de Uber.
tem um problema, ele não fala português. Eu disse, não te preocupes, os meus clientes também não falam português e a gente entende-se. E, portanto, nós recrutamos. E, portanto, e é muito engraçado. Nós temos, por exemplo, um recepcionista nosso, agora é Night Audit, que veio dos refugiados. Nós, durante a pandemia, é um refugiado paquistanês que está em Portugal com o apoio do Estado português e nós fomos buscá-lo. Tivemos durante muito tempo, agora temos menos, o que é bom sinal, quer dizer que a vida está a voltar ao normal, mas tivemos uma campanha muito grande junto do mercado ucraniano e tivemos imensos recursos ucranianos, quer a viver connosco, quer também a trabalhar connosco. E, portanto, às vezes as coisas mais absurdas e onde nós achamos que... Eu acho que nós nos perdemos às vezes um bocadinho porque queremos ir procurar as pessoas às redes sociais, ao LinkedIn e ao Turijobs e a outros portais. Não quer dizer que não funcione, mas às vezes para resolver um problema de uma camareira, de um part-time de recepção, se calhar alguém que viva próximo do hotel ou da unidade e um anúncio no café, daqueles papelinhos que se punham nos vidros antigamente, se calhar funciona. E é uma luta muito grande, porque depois eu tenho malta muito nova à frente das unidades, diz, não, pá, fizemos um anúncio nas redes sociais, isto está no Instagram e está no Facebook, mas não, tem que ser um misto, e portanto temos que muitas vezes, até porque isto eu aprendi no Brasil com uma pessoa muito nova, tinha 26 ou 27 anos, que é, pá, o não é garantido. O que é que nós perdemos em fazer um anúncio e colocar no café da esquina que está ao lado do nosso hotel? Eu acho que nada. Para o Miguel, não, ainda não é. Miguel, ainda não é. O peso do F&B ainda não é significativo. É uma área onde nós estamos a desenvolver. Nós já temos uma área maior de eventos, porque vendemos muito surf, vendemos passeios de bicicleta, fazemos outras coisas através de parceiros. E o F&B não é. Mas é um tema onde nós queremos investir e crescer. Não. Tínhamos aqui outra questão. Os tipos de alojamento alternativos são encarados muitas vezes pelos hotéis como uma oferta de menor qualidade. Olha, eu no outro dia fui dar uma aula, já não me lembro onde, e comecei a aula exatamente sobre um quiz, que é o que é o quê? Eu acho que ainda está naquela plataforma do Kahoot, que é, isto é um hotel, ou isto é um hostel, ou é outra coisa qualquer. E as pessoas responderem. E é avassalador quando nós percebemos que hoje é cada vez mais confuso entender o que é um hotel, o que é um apart-hotel, o que é um hostel ou o que é um Airbnb. É cada vez mais difícil e, portanto, há cada vez mais uma mistura de conceitos e um cruzamento de conceitos que não faz sentido. Nós, às tantas, a nossa vida é cada vez mais misturada. E nós depois, nos hotéis, achamos que devemos compartimentar tudo. Isto é só hotel, isto é só não sei o quê. Eu, às vezes, desafio a perguntar assim, e o que é as pipas de vinho lá em cima do Douro? É um hotel? É um camping? Não sei. Mas a dúvida é... Estás-te a referir à Pacheca? Estou-me a referir à Pacheca, mas aquilo tem menos qualidade? Não tem. Não. É diferente. Eu posso-vos dizer que este ano cheguei a vender quartos para 10 pessoas a 600 euros. Muito bem. E, portanto, a questão é esta. O que é que o cliente valoriza? É aquelas... É a experiência. Acho que cada vez mais 30 minutos a experiência. que ele está no quarto acordado, ou é o que nós a seguir lhe oferecemos? E a ida para a praia todos juntos, e vamos surfar, e vamos ver o vídeo do surf. É isso, as pessoas querem levar para casa, às vezes... é uma história para contar. Alguém me dizia no outro dia que tinha um hostel na Foz do Porto e dizia assim, nós vendemos imensas aulas de surf. E eu assim, mas sim, surf, qualidade na Foz do Porto. Né? Assim, muitos deles querem tirar uma foto com a prancha. E, portanto, mas se é essa a vontade deles, nós tínhamos uma prancha de surf na piscina de bolas.
Pá, e as pessoas adoram e tiram fotografias e mandam para os amigos. E é o nosso item. E é assim tão... Agora, eu tenho uma sorte, é que tenho uns parceiros e uns sócios que muitas vezes me dão carta branca para estas maluqueiras. O nosso quarto mais caro do nosso primeiro hostel foi piscina de bolas. Foi onde investimos mais dinheiro. Todo o hostel, num quarto, foi na piscina de bolas. Para comprar 70 mil bolas. E eles disseram, pá, Nuno, se tu achas que isso é importante, pá, vamos ver. Mas vai por aí, estavam lá para cobrar a seguir. Mas às vezes... E outra coisa que eu dizia só sobre recursos humanos, só queria dizer mais isto, é nós às vezes não podemos ter medo de errar e de tentar. A tentar. Olha, sim. eu fiz um modelo de avaliação que parecia da NASA. Que podia ter sido desenvolvido pelo Elon Musk, que era igual. Agora, não é isso. O tema a seguir é, não correu bem, é deixarmos o nosso amor próprio e dizer assim, mas fui eu que desenvolvi isto. Isto é espetacular. Eles é que não estão a entender. E eu hoje tenho muitas vezes esta conversa quando me dizem, eles não entendem isto. Mas se nós não conseguimos explicar é porque não está bem. Claro. As coisas têm que ser fáceis de explicar e, portanto, não estão bem. Isso é. E é uma das coisas que eu tento fazer muitas vezes quando, por exemplo, e nós reunimos muito com parceiros, o nosso modelo é um modelo de arrendamento, nós não compramos unidades, e muito do nosso trabalho é ir aos proprietários, falar com eles e dizer-lhes, olha, o que é que nós somos diferentes? E temos entre aspas, uma cartilha muito bem afinada, porque eu acho que há um conjunto de coisas que nós queremos fazer diferente. E o nosso modelo de negócio é diferente. O Rodrigo pergunta se os hostels podem ser concorrente das unidades hoteleiras. Eu não sei se é concorrente. Eu posso-vos dizer, eu tenho quartos duplos na Ericeira. E este ano, é verdade que é um ano extraordinário, mas nós vendemos muito mais caro que muitos hotéis na Ericeira. Nós vendemos quartos duplos mais caros no nosso hostel da Ericeira do que no nosso hotel da Ericeira. É verdade que o nosso hotel ainda não estava no standard que nós queríamos, mas vendemos. E, portanto, é concorrente. É um sítio onde as pessoas podem dormir, é sempre concorrente de um hotel. Um Airbnb é concorrente de um hotel. Todos são concorrentes, está na mesma geografia. Até a casa de familiares e amigos é concorrente. Claro que sim. E, portanto, sim, estamos no mercado do alojamento. E o serviço é que é distinto. O que eu ofereço, eu não lhe ofereço, em alguns quartos ofereço, mas o grande conjunto, eu não lhe ofereço a privacidade. Mas não é isso que ele procura. O que ele quer é o social. Portanto, ele valoriza muito mais os espaços que eu lhe ofereço. E se nós repararmos, só para acabar, para depois ouvir-vos, se nós olharmos para algumas cadeias hoteleiras que surgiram muito recentemente, estou a falar, exemplos, Mama Shelter, estou a falar do Moxy, um da Accor, o outro da Marriott, eles foram pegar, e se vocês entrarem lá dentro, as áreas que nos parecem de um hostel. Porquê? Porque eles perceberam que a geração que eles estão a tentar captar e a lógica da Marriott e a lógica da Accor é uma lógica que parece-me a mim inteligentíssima, que é, eu quero captar no início do ciclo de consumo destes miúdos que eles comecem a usar a Accor, que eles comecem a usar a Marriott. Sim. E que depois não vão ficar por aqui, porque a seguir vão querer experimentar um Sofitel, ou vêm com a família e vão para um apartamento, ou vão para Bali e vão para um Alila. E, portanto, esta questão é uma questão muito importante e é um desafio que eu lancei, por exemplo, ao Luís Araújo do Turismo de Portugal, nós temos um produto espetacular ao nível do turismo jovem. Porque é que nós não fazemos um investimento para o captar quando ele tem 16, 17, 18, 19, 20 anos? Porque se ele gostar, ele vai voltar. Nós temos muitos clientes no hostel que vêm com escolas e que a seguir voltam porque estão em Erasmus em Salamanca e vieram a Lisboa e a seguir vêm com a namorada e depois até vão combinar com os pais que vêm da República Checa, encontrar-se todos em Lisboa para conhecer a cidade. Em alguns casos ele até fica comigo. Noutros casos, na segunda ou na terceira estadia, ele já quer outra coisa. E hoje em dia o grande desafio, e por isso é que a Hotels deixou de ser só apenas hostels, foi porque eu acho que nós, enquanto consumidores, não temos sempre o mesmo perfil.
Eu sou capaz de pegar em 3 ou 4 amigos e dizer, pá, vamos todos juntos fazer um fim de semana de surf e, portanto, queremos uma casa ou queremos um hostel para estar todos juntos e conhecer gente. Como a seguir sou capaz de pegar na minha mulher e dizer, olha, vamos ali para um hotel muito trendy, com um ótimo jantar e uma estrela Michelin e tudo mais. Como a seguir vou pegar na minha filha e ela vai-me dizer que quer ir para um glamping para ficar naquela casa de pano, como ela me disse quando eu a levei, e que está sempre a pedir para voltar. E, portanto, a dúvida é, eu não sou a mesma pessoa, eu sou a mesma pessoa, mas eu não tenho o mesmo comportamento. E nós não temos, o cliente hoje em dia não tem sempre o mesmo comportamento. Tem comportamentos distintos. E nós temos que nos adaptar e perceber o que é que nós, em que ponto de consumo é que nós os conseguimos atrair para virem para nós. É no momento em que ele vem com os amigos, é no momento em que ele vem com a família toda, é no momento em que ele vai apenas com a mulher ou com o marido. Eu diria que em todos. Todos são... Não, mas às vezes nós temos uma unidade que não dá para todos. Aquela coisa do one size fits all não funciona bem. Não é bem por aí. Eu tenho clientes muito engraçados que ficam na nossa unidade, no hostel da Ericeira, e que ficavam, passado uns dias, iam para o hotel, antigo Hotel Camarão, que hoje é uma unidade hoteleira nossa. E ele dizia, nós recebemos, o Luís com quem eu falava, dizia, nós recebemos muita gente que vem lá do vosso hostel. Eu dizia, pois, é isso, não é pelo preço. Mas a pessoa, depois de estar ali 4 ou 5 dias de grande confusão e muita agitação e muito social, às tantas, dizia, eu agora também precisava aqui descansar um bocadinho e ter uma vida mais serena e uns dias mais serenos. E, portanto, depois ia para o hotel. E nós temos imensos clientes que nos pedem, eu quero sair daqui, quero ir agora para outra coisa, ou que estão no hotel e dizem, e porque vêm a outra unidade e dizem, mas eu posso ir lá ver os quartos que vocês têm lá em cima? Porque alguns, como se chama hostel, ficam um bocadinho assustados, mas depois quando lá vão dizem, eu não me importava nada, posso trocar, posso ir de um lado para o outro. E, portanto, eu acho que nós temos que perceber um bocadinho, não, quem quiser, é que o cliente tem também ele padrões de consumo distintos. E ao ter padrões de consumo distintos, que é coisas distintas em diversas ocasiões. Elementos distintos. Quem vai? Nós vamos, e provavelmente todos aqui vamos a restaurantes mais XPTO, em determinadas ocasiões, mas depois também gostamos de ir à tasca comer umas tripas ou comer umas iscas. E, portanto, e somos uma pessoa diferente. Não, somos o mesmo. É a mesma. Não queremos sempre os salamaleques e a garrafa de vinho servidas de uma maneira qualquer especial. Portanto, eu diria que a lógica do nosso surgimento é esta, é nos adaptarmos e sermos mais flexíveis. E, sobretudo, estarmos disponíveis para ouvir e para ouvir. Para ouvir é muito importante. Acho que é. Muito bem. Nuno, lançávamos aqui, quem quiser intervir, por favor, alguém que queira intervir, ligar o microfone. Alguma questão? Estava lá só aqui a ler esta questão do Ricardo, dos clientes serem um bocadinho Pokémons. Ricardo, é verdade? E então? Os que são Pokémons e querem andar, eu também andei com o meu telefone apanhado de Pokémons. Até porque precisava de perceber o porquê. E eu vou-vos dar um exemplo. Pokémons, que era uma parvoíce. O Pestana, salvo erro, criou um concierge para Pokémons. Várias cadeias internacionais criaram. Nós, à conta de termos tido, na altura, uma comunicação muito grande para o Pokémon Go, ou lá como é que ele se chamava, conseguimos que o Hostel World, que é uma booking apenas dos hostels, viesse fazer a Lisboa e ao nosso hostel o anúncio deles do Pokémon Go. E, portanto, andámos com um dos nossos acionistas vestido de Pokémon, de Pikachu, pela cidade de Lisboa, onde eles filmaram o nosso espaço, ele estava dentro da piscina de bolas. E a verdade é que podemos dizer assim, mas que parvoíce, certo? Até podemos achar que é uma parvoíce. A verdade é, quanto é que aquilo representou em termos de dinheiro que nós não gastámos para fazer publicidade? Sem dúvida. Isto faz lembrar um bocadinho o Mário Ferreira. O Mário Ferreira, hoje se falar que vai à Lua, que vai ao espaço há para aí 10 anos. O espaço publicitário que lhe deram na televisão durante estes anos todos para ele falar disso foi muito mais barato que o bilhete que ele gastou para ir lá.
E, portanto, temos que ser expeditos e procurar formas de nos dar aqui maior reconhecimento. Obrigado, Nuno. Alguém que queira colocar alguma questão? António Melo, Manuel Pinto, os restantes colegas, David Ferreira, Liliana. Boa noite, Nuno, e se me permitem, obrigado pela disponibilidade para estar aqui no BioWareCast. Uma pergunta. As pessoas com quem trabalham nos seus diferentes estabelecimentos, maioritariamente têm que nível de formação na área e que nível de formação é que o Nuno tenta depois incutir de acordo com aquilo que elas trazem, basicamente, as suas carreiras? Olha, eu vou-lhe dizer, eu sou formado em gestão hoteleira e durante algum tempo dava grande relevância à contratação de pessoas que viessem com esse background. Mas hoje em dia dou bastante menos. E não é pela carência de recursos humanos. É porque, eu vou dar um exemplo, e ainda ontem falava com o Nuno Leandro sobre isto. Eu estive agora na conferência, e esta é só, já lá vou, mas uma das coisas, dos grandes sucessos que nós temos é não nadar na nossa piscina. Nós, para termos hoje 9 unidades, eu estive há 15 dias na conferência dos resorts R&R em Vila Moura. E é interessante ir lá ouvir outras realidades, outras experiências. E na minha mesa, tivemos um painel sobre recursos humanos e na minha mesa estavam 3 alunos da Escola de Lausanne, eu acho que era de Lausanne. E o tema era sobre recursos humanos e perguntámos aos alunos o que é que eles se viam a fazer quando acabasse o curso. Estamos a falar de alunos finalistas da EHL. Os 2 primeiros disseram de caras que não queriam trabalhar na hotelaria. E o terceiro, eu acho que por vergonha, não o disse, mas pensou. Estamos a falar de alunos que gastam 170 mil euros para acabar o curso de 3 anos e que não querem ficar na indústria. Era muito interessante. O Nuno Leandro, nós formámos-nos em 94, 97. Menos de 30% dos nossos colegas estão nesta área. Era muito interessante que todas as escolas de hotelaria fizessem este desafio e, portanto, nós, se aparecer pessoas formadas em hotelaria, já tivemos várias, gostamos, absorvemos. Agora, temos pessoas que são fantásticas de outras áreas totalmente distintas. E onde às vezes têm outros skills até para gerir pessoas e para falar com pessoas. E depois fazemos muita formação on-job e estamos muito neste momento. Aliás, hoje à tarde tive uma conversa exatamente para certificar a nossa formação para podermos dar internamente. E, portanto, estamos neste momento a fazer esse trabalho de uma formação contínua a nível interno. Eu acho que os últimos 2 anos não são exemplo para nada e não podemos pegar nisso para projetar o futuro. Mas parte do nosso desafio é recrutar e manter. E eu acho que às vezes, e eu costumo dizer, às vezes a dificuldade é mantê-los durante os primeiros 2, 3 meses. É que quando temos 2, 3 meses, eles depois aguentam-se muito mais tempo. Muitas vezes é aqueles 2 primeiros meses e aquele embate com a realidade, muitos deles que nunca trabalharam, é o mais difícil. E, portanto, esse é um caminho. Estamos a investir agora muito na área dos recursos humanos, na área da comunicação interna, através de gadgets e de outras funcionalidades para chegar às pessoas. E a Liliana está a perguntar, e para fidelizar as pessoas, é isso. Eu acho que o Nuno teve numa conferência recentemente sobre recursos humanos e uma das coisas que eles diziam não é só o dinheiro, é o ambiente, é eu me preocupar com eles, é eu querer saber. Estamos neste momento a investir forte no software de recursos humanos, exatamente que nos ajuda a perceber quem são aquelas pessoas que nós estamos à frente. O que é importante para elas? E nós acharmos que o que é importante para nós é importante para elas, é meio caminho andar, exatamente isso, é a felicidade organizacional. Eu quando tinha 21 anos e comecei a trabalhar em consultoria, tive uma chefe que hoje continua no setor e ela trabalhou em consultoria, depois foi para o Tivoli, depois andou pelas pousadas, que é Rita Alves Machado, e a mim fez muita confusão quando eu tinha 21 anos, não perceber porque é que havia pessoas que às 5 da tarde deixavam de atender telefone. Fazia-me imensa confusão. E a Rita, na sua sapiência, ela devia ter 30 anos, disse-me assim, não, porque há pessoas que são muito felizes com o Fiat Uno. E aquilo na altura não me fez sentido nenhum.
Nenhum. Tinha 21 anos. Trabalhava de dia, estudava à noite, não fazia sentido nenhum. E a verdade é, aquilo que é importante para mim e que eu queria crescer e queria ter desafios, para outras pessoas era, não, eu quero ter tempo para estar com os meus filhos, eu quero ter tempo para ouvir jazz, eu quero ter tempo para fazer outras coisas na minha vida. E nós temos que respeitar isso e perceber qual é o papel dessas pessoas na nossa organização. Mas eles vão ter menos oportunidades de crescimento. Será que isso é realmente importante para eles? Porque não é. Eu tenho um grande amigo meu que não troca dinheiro nenhum por chegar a casa, por eu ter ido buscar os miúdos todos os dias à escola, por chegar a casa e ouvir jazz. Liliana, se calhar, não troca poder estar com os gatos ou com os cães, com o gato, em detrimento de lhe dizerem assim, olha, Liliana, temos uma proposta espetacular para você ir para o Dubai ganhar isto, mas não há gatos. E se calhar vai pensar, nós temos uma diretora que adora ter um gato, que tem um cão e adora ter o cão, e ela dizia, mas o meu cão, eu disse, não, nós vamos ser pé de frente, não por ti, pelos nossos clientes, e que tu leves o teu cão para ir trabalhar, se estiveres feliz. E se isso não implica, claro que temos que considerar que aquilo não pode ter impacto nos nossos clientes, mas se não tiver, isso faz assim alguma diferença? Faz alguma diferença se eu pegar no meu... Eu tenho uma cadela que é a Pisa, que é uma pastora alemã. Durante anos eu trabalhava na Rua do Século e vivia na Praça das Flores. E a pé. E a Pisa ia comigo todos os dias trabalhar. E era o melhor chamariz. Ela ficava à porta do escritório, todos os cães passavam para lhes dar uma festinha e para falar com ela. E ela chamava-se Pisa Hub, que era exatamente porque nós chamávamos Hub e, portanto, ela era Pisa Hub. E a verdade é, a malta gostava disso. Em relação ao Ricardo, eu também não concordo, não podemos concordar sempre, que diz que o work é 33% da vida. Isso depende de cada um. Mas também não podemos criticar quem achar que deve ser 60% da vida. Não, não te querendo interromper, e tu tens alguns compromissos, mas não queríamos deixar também de dar a palavra ao nosso querido e estimado amigo Manuel Pinto, que tem uma questão para colocar. Boa noite, Manuel. Olá, boa noite. Estão a ouvir? Estou perfeitamente. Nuno e todos os colegas e grandes amigos profissionais, queria saudá-los, e é bom estar a ouvir-vos com a vossa experiência, e sobretudo aqui o Nuno Constantino. Gostei imenso da sua intervenção e o que eu chamo um verdadeiro empreendedor, quando mais que uma vez repetiu que não é homem da hotelaria. Eu acho que as pessoas com uma visão, com uma estratégia, como aquela do Nuno Constantino teve, que o mundo se faz. Portanto, eu sempre disse, porque é que me interessa a mim ter 40 anos de experiência, 50 anos de experiência da hotelaria, mas de facto não evoluo, não acompanho, digamos, as mudanças que se registram, neste caso, na atividade turística. Portanto, eu acho que é uma pessoa com uma grande visão, e em tempo oportuno. Relativamente, lembro perfeitamente quando apareceram os hostels. Uma vez vinha de Boleia com o Alves Sousa, numa reunião que houve ali no Vila Guelé, em Alcântara, e ele perguntou ao Manuel Pinto: o que é que você acha que os hostels vão fazer concorrência ao hotel? A resposta que eu dei na altura não corresponde àquela que eu já formulei há uns anos esta parte. Disse-lhe: olha, para mim vão tirar um lugar do avião, portanto, um cliente com menos poder de compra, que deixa de vir no avião, não da costa, não se quer voar. Há uns anos que eu pensei completamente diferente, além de ter cabeamento de nichos de mercado específicos. São concorrentes, com certeza, de determinada tipologia de hotéis tradicionais. Portanto, gostei muito daquilo que referiu sobre matéria relacionada com os hostels, não é? E, portanto, uma palavra de elogio pela sua capacidade de pessoa empreendedora. Relativamente, não tem de quê, para mim é um privilégio saudá-lo. O tema que também foi aqui abordado, aliás, eu tenho pena de não ter ido ao Porto assistir, digamos, sobre o tema relacionado com recursos humanos. Todos os dias as associações, e enfim, com alguma preocupação,
promovem seminários relacionados com o tema recursos humanos, mas a verdade é que 42 anos de carreira de diretor de hotel, nunca deixei de sentir a dificuldade de recrutamento de funcionários para a hotelaria em todos os ramos, em todas as áreas, é claro, mais numas áreas que outras. Aliás, a hotelaria faz-me lembrar os hospitais civis, a nível de carência. Portanto, o diagnóstico já foi feito há muitos anos, a terapêutica é que está atrasada em ser aplicada. Portanto, o diagnóstico, perdemos tempos e tempos e tempos a falar sobre o diagnóstico que já está feito. A terapêutica também já foi ventilada muitas vezes e o Nuno Constantino tocou aqui em 2 ou 3 aspectos de que eu o felicito, dou-lhe toda a razão, e que foi ao longo dos meus 42 anos de direção e sobretudo nos últimos 10 anos, e perdi muitos quadros profissionais derivada de 3 ou 4 aspectos. Eu perdi muitos bons quadros profissionais, não os consegui segurar, porque já não fui a tempo, porque eu sempre fui uma pessoa muito de comunicação com os colaboradores, muito próximo dos colaboradores, e portanto, começa pela avaliação. Isto tem a ver, primeiro, uma grande parte, já escrevi um artigo sobre isso, dos hotéis têm departamento de recursos humanos, não chamam de recursos humanos, são departamentos de pessoal. É que há uma grande diferença entre departamento de recursos humanos e departamento, ou seja, o comportamento de um departamento de recursos humanos bem montado, estabilizado, credível, não tem nada a ver com a realidade. Depois estamos a ver com os quadros médios e superiores. São pessoas com uma especificação na área própria de cozinha, de restauração, de barman, de chefes de recepção, de housekeeping. Mas falta-lhes a capacidade de liderança e de gestão de recursos humanos. Ou seja, nós, as pessoas de quadros médios superiores, não têm a especificidade, não sabem lidar exatamente com aquilo que o Nuno Constantino disse, avaliação. Nós temos que fazer avaliação, um balanço. E os recursos humanos não é fazer o balanço das garrafas de whisky, do gin, das bebidas, da carne, mas avaliar as pessoas e podê-las corrigir a sua trajetória. Porque nós não somos perfeitos e o grande líder é aquele que transforma menos pessoas que têm um comportamento menos positivo em positivo, porque é fácil, não deixa nada a perder. Depois é o reconhecimento. As pessoas precisam ser reconhecidas. E não é só o salário. O reconhecimento é de uma importância muito grande. Olha, conseguiste ter aquele objetivo, tu tomaste uma atitude que recebemos um feedback de um cliente que esteve cá alojado. Parabéns. Portanto, isto faz, mas faz muito pouco. Temos que crescer muito nesse aspecto, no reconhecimento. E depois a retribuição, que não podemos. Há anos que fizemos isso. Uma pessoa fala francês, inglês, sobretudo uma senhora que anda com as unhas pintadinhas, cabelo arranjado, fala francês, fala inglês, ganhar 700 euros, 750 euros, que no fundo é o salário bruto, e depois vai para casa 600 euros, 650 euros. E temos que ter em conta de que eu fui um recepcionista. Eu ganhava mais em câmbios quando era recepcionista e gratificações, muitas vezes do salário. E as pessoas, ouça a lei, já não falamos da inflação, e estamos a ter a linha de conta que as pessoas há 10 anos para cá, primeiro quando deixou na Europa, apareceu a moeda única, na verdade, mas todo o resto contribuía imenso, que era uma aconchego, era uma almofada para as pessoas, a questão dos câmbios, deixou de existir. Isso é muito importante e não houve uma compensação para esses colaboradores. Portanto, depois é a ausência, digamos, de perspectiva de carreira. O Nuno disse muito bem isto. É preciso, quando se faz a avaliação, está muito próximo do colaborador, dizer assim, tu vais ser alguém desta profissão. Tu vais progredir. Se não for aqui, é noutro sítio qualquer. Não há um casamento. Isso é muito importante para qualquer funcionário sentir exatamente que se lhe diga e que se perspectiva a carreira dele. E depois temos
a deficiência, a grande deficiência que eu senti ao longo da minha carreira, que é a ausência de comunicação. A comunicação, quando há uma comunicação, há confiança e há alegria no trabalho. E existem muitas unidades hoteleiras para fazer a sua estratégia, definir a sua estratégia, o seu balanço para o ano seguinte, até fazem reuniões, enfim, com almoços, jantares, convívios, mas depois o que acontece? A gestão por objetivos fica no esquecido. Não há uma comunicação na gestão por objetivos. As pessoas estão a trabalhar, não sabem quais são os objetivos a atingir. Isso é uma coisa que na hotelaria tem que alterar, digamos, mas já era para ontem, não é para depois da manhã. E temos outra, que eu, enfim, como sabem, faço leituras, conheço muitos profissionais, ótimos profissionais, mas hoje assistimos, portanto, acho que é preciso, nos chamados diretores operacionais, temos microgestores. E é preciso, vem mudança, tem que ser, os diretores operacionais têm que ser estratégicos. E estratégicos não são fazer contas, tabuada, receitas, admissão de custos. É um mundo, por isso é que chama de diretores operacionais. Portanto, tem que haver uma mudança radical do teto até ao chão. Se queremos, de facto, é mesmo, perdemos depois muito tempo a lamentarmos que não há profissionais, tem que haver mudanças de todo lado, todo lado. Não nos esquecemos que um dia, e quero aqui sugerir à nossa extraordinária direção da minha associação, a Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal, que era importante fazer em conjunto um dia com o Turismo de Portugal, fazer um balanço, quanto é que se gasta nas universidades de hotelaria, nas escolas hoteleiras, a formar quadros profissionais e que acabam o curso, vão para fora. Ou seja, nós formamos... Mas é que eu custa-me menos que as pessoas mais do que vão para fora é que não fiquem na indústria. É que pois, mas isso é outro caso. Na indústria. Mas isso tem sido uma coisa, pessoas que eu conheço, durante a pandemia, ou seja, houve um comportamento, claro que nós tivemos que dispensar pessoas, estou a falar a generalizar, tivemos que dispensar pessoas, porque não sabíamos, a pandemia chegou, não sabíamos como é que ela ia terminar. E as empresas tiveram que segurar, e é bem assim. Mas a forma como se fez, com alguns funcionários que têm conhecimento, não estou a falar na empresa que eu dirigi, estou a generalizar, ou seja, as pessoas ficam traumatizadas. Ficam traumatizadas, que é diferente. Olha, o comportamento foi exemplar. Que saudades nós temos de tu terminares aqui, mas temos que compreender, porque, aliás, eu tive uma das coisas mais difíceis da minha carreira, quando fui dirigir o Condor em Cascais, em 1980, eu reduzi de 104 pessoas para 70 e tal funcionários. O hotel ia com 50 mil contos naquele prejuízo. O hotel está aberto há 6 meses. Eu passei por essas experiências todas. Eu, quando fui para o Mundial, diminuí 600 anos de idade. Portanto, saí destas dificuldades todas da minha carreira, mas tudo com comunicação, com princípios, com métodos e com educação, que é muito importante. Portanto, foi um privilégio saudar-vos. Adorei esta apresentação e quero felicitar uma vez mais a nossa direção para dar continuidade e eu sempre que possa irei participar. É um prazer muito grande estar muito próximo de vocês. Está bem? Muito obrigado. Nuno, sabemos que tens um compromisso. Como é que... queria porque também estou como aquela rapaziada que precisa também de equilibrar a vida pessoal. Eu cheguei a isto da paternidade um bocadinho mais tarde. Eu tenho 45, tenho uma filha com 4,5 e um filho com 2,5, vou ter agora o terceiro e, portanto, também lhe preciso dedicar algum tempo e, portanto, queria-vos agradecer a vossa disponibilidade para uma véspera de feriado estarem-me aqui a ouvir. Foi um prazer. Vamos nos vendo por aí com certeza. Encontram-me no LinkedIn, encontram-me por aí, é muito fácil e terão sempre disponibilidade minha para conversar com vocês sobre temas. Eu gostei muito. Muito bem. Muito obrigado então a todos. Um abraço. Antes de terminarmos, só relembrar que em novembro iremos ter na última segunda-feira do mês de novembro, dia 28, mais propriamente, o Marcos Sousa, nosso colega de direção, irá ter um convidado
em breve também será anunciado. E uma vez mais, Nuno, caro amigo, obrigado. É sempre um prazer estar contigo. A ver se na próxima abrimos uma garrafa de vinho e saudamos. Obrigado. Combinado. Então vá. Muito obrigado a todos, então. Obrigado a todos. Obrigado, o resto da noite. Obrigado. Um bom feriado. Obrigado, bom feriado. Obrigado.